Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo ao nosso programa. Hoje recebemos de volta o nosso caro amigo Caliban Calitz, que prometeu nos dar mais esclarecimentos sobre a criação divina contínua. Seja bem-vindo, Caliban. João, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Caro Caliban, quero começar confessando que fiquei um tanto intrigado com a nossa última conversa. Especialmente quando você expôs a ideia do mundo invertido. A minha conclusão foi de que, se isso for verdade, nós estaríamos vivendo num universo de ponta cabeça e contrário do universo verdadeiro. E pior, estaríamos completamente ignorantes quanto ao fato. E quando falo de ignorância nossa, incluo as ciências aqui, tá? Você concorda que essa crença é, no mínimo, um tanto pessimista e difícil de servir de conforto para alguém? Principalmente quando reconhecemos a nossa total ignorância sobre um assunto tão fundamental, que é o universo em si em que vivemos. Independente de a considerar verdadeiro ou não, você não estaria insinuando que esse universo seria uma espécie de inferno, semelhante ao das concepções religiosas? Bem, falei demais, mas pergunto se estaria aqui indo no caminho certo ao pensar dessa maneira. Ô, João, eu acho ainda bem que você foi sincero aí. Realmente, né, à primeira vista, a gente, quando fala sobre esse assunto, nós sentimos uma perturbação, vamos dizer assim, né? Eu diria que é como se fosse uma espécie de vertigem. No meu caso, a primeira vez que pensei nesse assunto, né, eu senti até uma espécie de vertigem. Eu falei assim, onde eu estou? Né? Realmente é isso mesmo? Então, parece tudo tão ruim, né? Tão sem esperança, né? Me parece uma maneira de pensar assim, bastante pessimista. Essa foi a primeira impressão que acredito todos venham a ter, porque eu mesmo tive essa impressão quando comecei a estudar essas questões. Porém, o fato de não ser uma crença que venha nos agradar, né? Quando a gente vai no cinema e assiste uma história, e quando o filme não termina bem, né, a gente sai do cinema um pouco preocupado, né? Porque a gente quer aquele final feliz em todas as histórias, né? E aqui parece, né, à primeira vista, que é uma coisa totalmente ao contrário disso, né? Como você falou, assim, não seria que nós estaríamos aí repetindo essas crenças, né, em infernos teológicos e tudo, né? Agora colocando até uma espécie de inferno universal, né? Ou seja, o próprio universo inteiro, integral, ele seria o inferno. Exatamente, eu lamento decepcionar você, mas é exatamente isso mesmo. É isso mesmo que a gente está falando. A gente está dizendo que o que a gente vê, aquilo que a ciência estuda, ela não é absolutamente do nosso gosto, não é o que nós gostaríamos que fosse, não. Quando a gente observa que a vida aqui na Terra, ao estudar a teoria da evolução, né, a gente vê que a vida ela se alimenta da própria vida ou se alimenta da morte. Principalmente quando a gente vê essa questão de predadores, né, daqueles que são vítimas e tudo, né, e que vão servir de alimento na cadeia alimentar para quem está no topo.
bate um pensamento assim, não tem outro jeito não para a vida que Deus teria criado, né? Seria dessa forma mesmo? A gente chega a pensar, e eu já cheguei a pensar, e fiquei até um pouco revoltado com esse tipo de modelo, e pensei, não existe outro jeito, não. Para você viver, você tem que matar. Para você subir, você tem que pisar em quem está embaixo. Para você evoluir, você tem que necessariamente agredir tudo que está ao seu redor. Porque se você vai observando lá, principalmente no mundo animal, isso é bem mais sensível, né? No mundo animal, a gente não fica contente. Se você vê um leão correndo atrás de uma corça, de que lado que você fica? Do lado do leão, do lado da corça? É complicado, não é? Eu acredito assim, ele está defendendo a família dele, o leão, né? Ele está se alimentando, ele é carnívoro, ele precisa da carne daquele outro animal ali, que nos parece, né, indefeso. Eu até me lembro de assistir, há muitos anos atrás, no mundo animal, uma coisa semelhante, eram os gnus, né? Os gnus e os guepardos, né? Os guepardos com a sua velocidade, ficando na espreita de que um gnu mais distraído, mais enfraquecido e fora da manada, né? Normalmente ou mais jovem, mais inexperiente, né? Ou mais velho e mais com mais dificuldade de locomoção, então ele se afasta da sua manada, pronto. Aí vem os predadores e o destrói, né? Pela sua carne. E isso, quando nos vão explicar, né, que isso tem a ver com a seleção, né, e tudo, a seleção do melhor, da espécie, apesar de tudo isso, fica, e a palavra apesar, ela tem um peso, não tem? Apesar, né? Apesar disso tudo, fica-nos a impressão de que tudo que a gente assiste na evolução é uma coisa, quer digam o contrário, quer venham crenças teológicas falarem o oposto, é brutal. É uma coisa assim, às vezes até horrenda, né? De você observar como a vida se alimenta continuamente da destruição. É necessária para a sua manutenção que uma outra vida deixe de existir. E a gente pensa assim, bom, se o universo ele é infinito, parece que é infinito, né? Não sei se já chegamos a essa conclusão. Não há recurso para todos, não. Todos não poderiam se alimentar de outra maneira, de outra forma, que não se utilizando da carcaça da sua vítima. Nós mesmos, os humanos, que transformamos as refeições num ato quase religioso, né, nos nossos banquetes, né, na nossa mesa, está ali abatido uma ave, né, e a gente nem pensa que a gente está devorando uma ave, um suíno, um bovino, né, a gente não raciocina. Então, com temperos, com disfarces e outras coisas, a gente esconde a brutalidade da vida. Nós escondemos a brutalidade que é a vida. Porque se você falar, por exemplo, uma mocinha toda recatada, você vai lá e come aquele frango ali, ninguém vai querer fazer isso, né? Você não consegue. Né? Você vê o animal, você vê o boi, a forma como o boi ele é sacrificado, a forma como o ganso é engordado na França, né? Para poder ter a carne mais suculenta, a carne mais gostosa ao paladar humano, né? Então você o ataca de cirrose hepática, você produz nele a gordura hepática que o leva à morte. E quando nós vemos também os antigos rituais, né,
das religiões tradicionais, né, o judaísmo é uma delas, a gente vê aí o sacrifício das vítimas, né, animais. Por quê? Né? Por que esse sacrifício? Por que há necessidade disso tudo? Então, essa brutalidade, ela realmente, quando nós paramos para pensar um pouco, saímos dos disfarces, né? Nós saímos do tempero, nós saímos da aparência. Quando uma criança normal, ela não sabe como veio parar aquele pedaço de carne no prato dela. Se ela observar todo o processo, é difícil que ela não se torne um vegetariano. Porque a coisa é muito feia, com toda a desculpa de quem gosta, né? Tem pessoas que salivam com carne vermelha, param, né, diante de açougues, diante de vitrines de supermercados, onde são expostas as vísceras. Então a pessoa fala que isso aqui são os intestinos, isso aqui é, né, o miolo, isso aqui é o tutano. É uma coisa horrenda. É um festival de horrores. A nossa vida é um festival contínuo de horrores. E depois somos nós que vamos servir a esse banquete universal, né? Mal nós fechamos os nossos olhos na sepultura, vêm os vermes a nos devorar. A nossa biologia, então, que, aliás, né, durante a nossa própria vida, nós vivemos num equilíbrio bem interessante entre as bactérias, até protozoários que vivem na nossa pele, e outros pequenos organismos que vivem e fazem uma simbiose conosco, vivem, né? Se aproveitam de nós enquanto nós estamos vivos e passam, no momento seguinte à nossa morte, a nos devorar, né? Então, isso tudo, ela traz um horror. E quem que não se horroriza com a ideia de um cadáver? A ideia de um cadáver, a visão de um cadáver, a visão de um esqueleto, ela não é uma coisa agradável. Não é realmente uma coisa agradável, né? Então, nós sempre nos indagamos isso desde a nossa infância, se Deus não teria outra maneira de fazer a vida. Ele, que é a infinita bondade, que é a infinita sabedoria, ele teria sido assim tão econômico ao ponto de precisar, num universo infindável aí, de que para você viver, alguém tem que morrer. E você mesmo vai morrer logo a seguir. Parece uma dança maluca, uma coisa meio sem sentido. E parece como eu disse no início, um circo de horrores. Então, se você está errado, eu não sei se você está errado, eu não vou nesse ponto, não, tá? Eu quero dizer que essa ideia, ela é bastante chocante mesmo, a princípio. Mas existe solução para isso, tá? Para esse dilema, né? Esse dilema universal. Porque tem que haver uma solução. Senão você cai no mesmo equívoco do materialismo, que é negar tudo. Ele fala, Deus, que, né, ele fez tudo isso aí, e ele certamente ele é um ser cruel, porque ele deixou, não tem outro jeito de se fazer, né, não tem outro jeito de se viver. Então existe uma crueldade implícita nesse tal Criador que vocês falam que ele é misericordioso, mas não parece. Se o universo é feito desse jeito, não parece que ele é misericordioso, não parece que ele é justo, mesmo com as explicações que muitas vezes nos colocam. É para a evolução, né? Evolução da espécie e tudo. Mas e a outra espécie lá? Ela sabia disso? Ela queria isso? Daí por que ela existia? Ela existiu só para perder? Ela existiu só para ficar lá naquela curva da evolução, lá, jogada fora como se fosse um trapo imundo? Então, eu gostaria que aqueles que acreditam que este é o universo original
eles conciliassem, não sou eu que vou responder, não. Gostaria que os religiosos me respondessem que Deus é esse? Que Deus é esse que faz essas coisas desse jeito? Se elas nos horrorizam, então ele vive de terror, é isso, né? E a gente observa que, pensando dessa forma, nós iremos cair inevitavelmente na saída do materialismo, que é negar tudo, tá? E dizer que nada tem propósito, que tudo é sem sentido, como muitos dizem, não tem sentido nenhum, a vida não tem sentido algum. Então, você está errado, João? Né? Você ficou um pouco assustado? É para ficar mesmo, tá? Então foi atingido o objetivo, você ficar realmente assustado, para você pensar nisso, né? Porque não tem beleza, né? Quando você vai lá numa sepultura e você vê lá o seu ente querido, lá o corpo, vamos falar que é o corpo, mas você vê o seu ente querido lá na sepultura, né? E você imagina que daí a alguns minutos ele vai ser totalmente devorado por micróbios, né? Isso não é uma coisa bacana, né? Não é uma coisa boa de se acreditar, não. É isso aí, João. Eu não sei se eu tenho assim esse condão assim de tornar menos feia essa coisa, tá? Mas eu acho que é assim mesmo. Caliban, você tem feito questão de nos dizer, mais de uma vez em nossas entrevistas, que você não é espírita. Bem, ao frisar isso, ficou aquela impressão em mim de que você está sugerindo que algumas de suas ideias são similares ao do espiritismo. O que eu fiz então, que vai te deixar surpreso, tá? Resolvi folhear um exemplar de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec que achei na internet. É um livro denso, né? É volumoso. Então, para poupar tempo, fui no índice do livro e encontrei sessões inteiras sobre Deus, sobre seus atributos, sobre a criação do universo, a criação dos espíritos e muito mais. Mas o que me chamou a atenção, ao contrastar com o que você nos tem dito aqui sobre o livre-arbítrio e queda original, foi o princípio espírita de que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Sei que você já nos falou algo sobre essa questão, mas gostaria de revisitá-la agora com mais conhecimento do assunto. O que você me diz sobre esse conceito de Allan Kardec? João, eu tive que ser honesto, né? Porque muitas vezes me perguntam, né? Mas você é espírita mesmo? Não, realmente não sou espírita, não. E tem algumas coisas que eu acredito no espiritismo? Certamente, tem coisas que eu acredito no espiritismo. Achei até que você foi muito gentil aí, quando você falou aí do livro que você pegou na internet, né? Do Livro dos Espíritos, você procurou saber, se informar e tudo. Porque todos nós já passamos, né, pelas mais variadas experimentações em terreno religioso. Acredito que você também já tenha, né? Se tem interesse pelo assunto religioso, você pode ter procurado essas explicações em vários lugares, né? E em todos os lugares a gente acha algumas coisas com as quais a gente concorda e outras com as quais a gente não concorda, né? É assim que a gente vai se definindo, né? Você diz aí que você achou o livro meio volumoso. Eu, por exemplo, achei bastante a introdução. Eu sei que é história, eu sei que é importante tudo que está ali, né, no início da introdução desse livro, né, um livro muito famoso, né? E apesar de que outros já me aconselharam a ler essa introdução com mais cuidado, né? Você foi no índice e tal, a gente vive num tempo de praticidade, você fez isso para poupar tempo, você fez isso, né? Mas eu acho que a leitura desse livro do todo, ele é muito importante. Aqui até parece eu falando dessa forma que eu sou espírita, né? Não, porque eu acho que qualquer livro ele deve ser lido com atenção. Você tem que ler o contexto histórico. Eu sei que muitas vezes a questão de tradução, a questão de idioma,
questão das ortografias, do uso das palavras, da linguagem nas várias épocas, não é a mesma coisa você pegar um livro escrito no século XIX e um livro escrito no século XXI, evidentemente, né? A gente sabe disso, né? Mas eu acho interessante ler todo. Então, o que eu posso falar a respeito do Espiritismo? Eu diria a você que se eu fosse escolher um dia uma religião para falar assim, eu sou isso, né? Eu ia falar para você que provavelmente aquela que mais se aproximaria daquilo que eu penso seria o Espiritismo, realmente. Eu penso dessa forma. Se eu fosse escolher ser alguma coisa, né, eu não escolhi ser nada, não. Eu não quero, por enquanto, né, me fechar dentro de nenhuma caixinha, não. Mas provavelmente eu estaria frequentando as casas espíritas aí, né, em busca de um conforto, de ter ideias parecidas, né, de poder comungar com aspirações semelhantes, né? Mas eu digo para você, o Espiritismo, ele não me satisfaz. Isso eu estou sendo honesto, tá? Ele não me satisfaz. Talvez me satisfizesse em outros tempos, tá? Se eu não tivesse lido mais, né? Talvez eu ficasse ali crendo, né, que aquilo ali era a última verdade existente, né? Mas todos os dias surge uma nova verdade. E a ciência vem nos trazendo isso todos os dias. Acredito até que seja um dos princípios do Espiritismo, né? Seja a progressividade dessa revelação. É o que eles chamam de revelação, né? A revelação divina. Acho que tem uma nota de Kardec falando que o Espiritismo tem que avançar com o progresso, porque senão ele vai ficar para trás. Né? O próprio fundador do Espiritismo, né? Ele falou isso. Né? Agora, essa questão aí do espírito, que você falou, desse tema, né? Você falou aí que o Espiritismo defende a tese de que o espírito foi criado simples e ignorante. Isso, para mim, é semelhante ao que eu falei na primeira pergunta que você me fez. Aí seria até pior para mim se eu imaginar essa simplicidade e essa ignorância do ser todo sábio jogar sobre a criatura criada. A gente está falando aqui criatura criada, eu sei que é pleonástico isso, né? Lançar sobre ela o preço do seu progresso, de uma coisa que ela não pediu, ela paga por um erro que ela não cometeu, que é a evolução. Ela é forçada. É como se você, como pai, tivesse jogado seu neném, seu bebê, né, no meio de uma maré alta, né, ou você largasse ele no meio das feras e tudo, e se ele escapasse, bem para ele. Normalmente não vai acontecer isso, né? Então, me parece até que é um contrassenso profundo, né, para essa doutrina, né, que eles dizem que é tão voltada à caridade, né, a concepção de um ser que seria, no mínimo, inconsequente. No mínimo, inconsequente e distraído e desligado da sua obra a tal ponto. Isso me parece esses tiranos cruéis, né? Então, esse tipo de Deus, ele está lá no Antigo Testamento, né? Deus vai testar o homem. Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho. O Abraão coloca ele naquela pira, naquele fogo, amarra o menino e depois, faltando um segundo para ser cometido o crime, né? Que é crime, né? O pai matar o próprio filho. Hoje é, né? Naquele tempo não era. E o que acontece?
Depois Deus, então, eu fiz isso para te testar. Que tipo de pessoa que seria no mundo alguém que fosse desse jeito? Como é que seria chamado? De perverso, né? De malvado. Que é o que querem que a gente acredite, que Deus é perverso, que é cruel, que é malvado. Então, se criar simples e ignorante é pior ainda. Que na doutrina da queda se criou o espírito com o livre-arbítrio. A culpa pela queda foi pela desobediência, mas ela tinha conhecimento. Não uma criança que não possui nenhum conhecimento, que não possui experiência e que lhe resta essa prova terrível, né? De ter que acertar de primeira, de ter que fazer a coisa certa de primeira. É claro que 99% dos espíritos criados nessas circunstâncias vão errar. É óbvio. Então, nós estaríamos criando um universo, esse sim que seria um universo ao contrário. Seria um universo em que Deus ficaria sócio da maldade. Tipo, eu não tenho nada com isso, eu já te criei, pronto, problema seu, né? E você se vire, porque é assim que funciona. E esse espírito recém-criado, né? Então ele é simples, né? Então ele não sabe nada, ele é ignorante, ele não sabe nada. Então, como exigir dele, se ele é ignorante, que ele tome uma decisão correta? De que maneira ele vai tomar uma decisão correta se ele é ignorante? Então, isso me parece um grande contrassenso do Espiritismo. Você acreditar nisso, tá? Me parece um contrassenso, me parece uma aberração. Eu creio que é uma aberração. Eu me recuso a acreditar que também não tivesse outro jeito de se criar, a não ser lançar crianças às feras, né? O que, inclusive, está no Livro dos Espíritos lá, ele diz assim, né? Mas, e quem que desviou o homem? Os maus espíritos. Então, Deus, então, é pior ainda, é mau caráter, né? Ele deixou o seu filho inocente, ingênuo, incipiente, ignorante, sob a influência de espíritos maus ainda. Pode ler que está lá no Livro dos Espíritos. Se você não leu, você vai ler isso. Isso sim é arrepiante, né? De imaginar, então, que existia um mal no início do universo, do qual Deus é sócio. Né? Ele é sócio desse mal. Então é isso aí que é o modelo que oferecem para você. Obviamente, eu não posso acreditar nisso. Eu sei que isso desagrada, evidentemente vai desagradar, mas eu também não estou aqui para agradar as pessoas, não. Estou aqui para falar o que eu penso de acordo com uma determinada lógica, né? Para agradar, você entra numa religião lá, você segue aqueles mandamentos e tudo, né? E você fica na turma, né? Mas eu não quero isso, eu quero pensar, por isso que eu não acredito nisso. Continuando no conteúdo de O Livro dos Espíritos, queria dizer que eu também li respostas indicando uma criação contínua por Deus, com o argumento de que o Criador nunca está inativo. Encontrei aí outra discordância, pelo menos aparente, com o que você defende, Caliban. São por essas discordâncias que você diz que não é espírita? Não, absolutamente. Como eu disse para você, João, como eu disse para você, se eu fosse escolher uma religião para ter, uma crença para acreditar, eu seria espírita. Eu não tenho nada contra o espiritismo, não. Tenho nada contra os espíritas, não. Eu acho até que tem muita coisa de aproveitável dentro dessa religião. Acredito sim que tenha bastante coisas que nós devemos aprender. Por isso até que eu recomendei a você que você lesse com mais atenção esse livro dos Espíritos, né?
e não passasse só aos olhos, não folheasse apenas, né? Aliás, todo o Espiritismo, todas as obras dele, têm obras de grande valor do meu ponto de vista. Lógico que a minha opinião, ela não tem nenhum valor assim acadêmico, né? É a opinião minha apenas, né? Mas eu não tenho realmente nada. Eu não sou espírita por esse detalhe, não. É porque toda vez que você diz que é uma coisa, implicitamente você não é as outras. Se você fala que você é católico, você está dizendo que você não é não católico. Eu acho que você termina por se excluir e fechar o seu círculo de entendimento das coisas. Eu acho que esse é um dos grandes males que existem na religião, principalmente, né? Que é essa fonte interminável de discórdias. Então, por que eu preciso de ser espírita? Há necessidade que eu seja espírita, que eu seja inscrito entre os seguidores do espiritismo? O espiritismo vai ganhar alguma coisa com isso? A verdade vai ganhar por ter mais um seguidor e tudo? E se não tiver certo alguma coisa? E se eu já tiver 100% comprometido com essa ideia? E se eu disser que eu não posso voltar atrás e pensar de modo diferente? Então, isso de se enclausurar dentro de uma crença, para mim, não é uma coisa que nunca fez sentido. Né? Eu acho que eu tenho que ser livre para procurar as respostas em todos os lugares. É como você assistir um programa de televisão, você fica mudando de canal, tem canal que você gosta, tem coisas que você não gosta. E você para naquilo que você gosta. Aí que você começa a assistir aquele canal. E, de repente, você vê uma coisa que você não gosta, você muda de canal. Você não precisa ficar assistindo só um canal. Não há necessidade de você assistir um canal. Você tem que ver o que os outros pensam sobre aquilo, sobre aquela. Não, você tem que ver a ideia oposta, você tem que estudar. Você não pode ser adepto, né? Ser prosélito, ser seguidor, é uma coisa até meio perigosa, né? Você fazer número, né? Parece um time de futebol, né? Que você tem que torcer para aquele time, né? Aí o jogador que você torce, ele muda e veste a camisa do outro time que você não gosta. Você amava aquela pessoa, no dia seguinte você odeia aquela pessoa, só porque ele está com uma outra camisa. É uma coisa muito louca, né? Isso falando dos esportes aí, né? É uma coisa muito doida. Mas é mais ou menos o que querem fazer com as religiões, né? Fazer os times e tudo. Então, eu não sou espírita, não é por causa dessa questão aí, desse detalhe, não. Bom, você falou aí sobre criação contínua, né? Acredito que os espíritas são reencarnacionistas, não são? A gente viu lá, acreditam nas vidas sucessivas, né? E acho que a tal criação progressiva, ela é antinômica, né? Que ela é o oposto dessa crença da reencarnação. Vou explicitar melhor para você me entender. Nessa crença de criação contínua, nós imaginamos que Deus, né, com esse argumento aí de que ele nunca está inativo, né, comparando Deus como se fosse um trabalhador, né? Deus está trabalhando, operando, né? Deus trabalha até agora. As palavras do Cristo, né? Deus trabalha até agora e eu também, né? Mas parece assim, esse trabalho de Deus é o de ficar criando espíritos a todo momento? Porque parece ser o que eles acreditam, né? Parece que a todo momento um novo espírito é criado. É assim que o texto diz lá, né? A cada momento um espírito é criado. Ora, isso é exatamente o contrário à reencarnação. Para que a reencarnação? Para que a existência da reencarnação? Veja que a reencarnação ela é coerente com a doutrina da queda. Mas a criação contínua
ela não é coerente com a doutrina da reencarnação. Porque daqui a 1 zilhão de anos vai existir um espírito que estará sendo criado, né, e sem nenhuma relação comigo, né? Pode ser que eu esteja reencarnado lá, mas daí ele vai eu terei levado uma vantagem, né, sobre aquele outro que foi criado depois, na verdade. Eu tenho 1 trilhão de anos a mais do que ele. Aprendi mais, né? Reencarnado. E ele não, ele começa lá, novinho em folha daqui a 1 trilhão de anos. Olha, ele vai fazer as coisas erradas, ele não sabe. Deus estaria sendo injusto também. Então, se você pensar, começar a sopesar bem cada uma desses conceitos, né? Queda do espírito, né? Você vai ver que é coerente com a reencarnação que os espíritas defendem, que o budismo defende, né? Que outras religiões defendem, né? Existe uma coerência. Eu sei que aparentemente assim se fala assim, mas quando os espíritos falaram a Kardec lá que existia essa criação contínua, eles estavam mentindo? Olha como tudo pode ser visto de outra maneira. O que nós entendemos como criação contínua? Criação contínua para nós é o sistema evolutivo. E é esse sistema de criação aparente. É esse sistema em que Deus, como força motora, não cessa de vibrar, não cessa de exercer a sua força, no sentido de que aquele espírito decaído retorne à sua condição diante da sua queda. Então, no fundo do processo evolutivo, naquele ser lá que os espíritos chamaram de simples e ignorante, né? Ele é simples e ignorante num ponto do tempo. Antes daquele ponto, ele não era ignorante, porque não faz sentido que ele tivesse sido punido por uma falta que ele não praticou. Então, só faz sentido a punição com responsabilidade, nós já falamos isso. Então, se Deus é o motor de toda a evolução, nós podemos conceber que este modelo evolutivo, ora, a ciência já reconheceu, porque salta aos olhos a evolução, né? Ninguém vai negar a evolução, ela é evidente, né? Ela está aí, várias religiões aí dogmáticas já têm acertado os ponteiros com a evolução, né? Já falam da evolução. Estão sabendo que os seus discursos estão ficando gastos e antiquados, né? Então tem que falar. Então é evidente que a evolução existe. Ora, se ela existe, ela tem uma causa. É evidente. Nós não vamos negar esta criação contínua, que chamam de criação contínua. Nós vamos dizer que ela não é a primeira criação. Ou vamos dizer até que não é a criação. Porque a criação seria aquela originária em que Deus destacou da sua substância os seres semelhantes a si mesmos. Que são os espíritos, podemos chamar com o nome que a gente quiser, mas é uma coisa que está evidente que só poderia ser dessa forma. A evolução seria um processo de corrigenda. A gente observa a existência das duas forças, nós já falamos sobre isso, né? Aqui no nosso mundo é difícil de você imaginar uma coisa sem o antípoda, sem o oposto. Nós só conseguimos nos mover, mesmo na mente, no relativo. Se você fala luz, você imagina a treva. Então a gente observa que existe o universo que nós observamos, é um universo fraturado.
cuja fratura está sendo consolidada pelo chamado processo de criação contínua ou de evolução. Então, a palavra, né, criação contínua, que está mal posta, talvez, no sentido de que na criação contínua nada se cria de verdade, porque o universo já estava criado, já está criado. Deus não pode estar em movimento, não pode se modificar. Então, se nós observamos um aspecto de um universo que se modifica e se modifica para melhor, com certeza é porque Deus não está inativo. Isso é verdade. Deus não está inativo. Esse motor oculto, ele continua no fundo desse universo decaído a irradiar. E essa sua força é poderosíssima e produz a evolução. Então, esse tumor, esse câncer, que é o universo visível, ele vai se desfazendo e pouco a pouco vai se aproximando daquele seu polo positivo do qual ele se destacou. Nós só conseguimos enxergar, então, os dois polos. Mas o universo original, ele teve que ter necessariamente uno. E a fratura ocorreu pela revolta. Foi a revolta que produziu a fratura, evidentemente não no universo inteiro, mas numa parcela do universo. E nesta parcela do universo, onde existe essa fratura, você só consegue pensar no relativo. Falar que Deus se modifica, né, é ignorar a natureza de Deus, porque Deus é. Deus não vai se modificar. O tempo veio depois da queda, né? É uma consequência. A ciência fala que o tempo é curvo. Olha, a observação dos fenômenos sociais, históricos, científicos comprovam isso. Voltar ao ponto de partida, isso faz parte da trajetória do desenvolvimento de qualquer fenômeno. Mas no mundo absoluto não existe fenômeno. No mundo absoluto não existe mudança. Então, essa crença, isso é uma questão só conceitual. Aí realmente é uma discordância apenas pela colocação de terminologias, né? É evidente que ao observar a evolução, e ninguém vai negar, nós percebemos isso. Agora, o que é isso, né? O que é essa evolução? Isso já é outra coisa. Imaginar-se que ali é o zero é um erro, tá? Imaginar que aquele ponto ali é o ponto inicial, ou seja, esse aí do simples ignorante, tudo, né? Imaginar que o espírito ele foi criado nesse momento aí da evolução, do ponto zero da evolução, eu acho um terrível equívoco conceitual e lógico. Vamos pensar mais sobre esse assunto e falar mais sobre esse assunto de outras vezes, para que isso fique mais clarificado. Inclusive, se nós temos ouvintes espíritas, né, se é que nós temos alguns ouvintes, né, mas nós temos, para que eles não fiquem com muita cisma da nossa pessoa, né? Porque nós não estamos negando tudo o que está no Espiritismo. Nós estamos explicando de outro jeito, o que é bem diferente. Então, eu posso não ser na primeira abordagem desse assunto, ela realmente é complexa. Tá? Não é simples de você perceber que existe alguma coisa se movendo para melhor e tentar explicar o que é isso, né? E falar nisso, falar que
existe essa fratura, poderá ter, a gente até falar, por exemplo, existe, é a única forma de nós conceituarmos uma vitória definitiva de Deus sobre o mal. Seria essa evolução chegar finalmente, né, ao seu objetivo, né, que é o quê? Consolidar a fratura. Não há mais fratura. A dualidade deixou de existir. Tá? Não existe espírito e matéria. Existe só, né, a lei de Deus no seu final, vitoriosa, né? Ela que esteve, né, esquecida durante um período aí que nós vamos chamar de involução, que é consequente à queda. E isso, essa crença nesse lado necessariamente oposto e simétrico, é a única maneira de nós resolvermos essa questão da existência. Você não pode também só acreditar na evolução, não, que você não chega a lugar nenhum também, não, acreditando na evidência da evolução. Você tem que entender por que ela ocorreu e de onde ela vem. E o que Deus está fazendo aí no fundo desse mundo invertido, que ali ele está, é no fundo que ele é o motor propulsor desse mundo invertido, para que esse mundo invertido se desinverta, se endireite. A gente vai falar muito sobre isso pela frente, é um assunto muito complexo. Se eu, durante nossa fala, aparentei ser indelicado com raças, com crenças, com ciências, e tudo isso é apenas uma aparência, né? Nós estamos todos procurando essa solução para os problemas magnos da existência, né? Porque existimos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. É isso aí, João. Muito bem, terminamos assim mais um programa. Gostaríamos de agradecer, como sempre, aos nossos ouvintes pela audiência e, obviamente, ao nosso querido Caliban Calites pela contribuição constante e valiosa ao nosso programa. Muito obrigado a todos e até a próxima, Caliban. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!